casa também, o nosso abraço fraterno. Que bênção estarmos juntos nessa noite de Natal. Vamos ouvir a palavra de Deus, irmãos? Vamos nos alimentar daquilo que o Senhor tem para nós, que apesar de nós, você possa ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, versos de número 26 a 39, 26, perdão, a 38. Lucas capítulo 1, 26 a 38, eu convido a igreja a se colocar em pé para essa leitura. Nós vamos ler juntos, meus irmãos. Normalmente a gente lê alternando, né, uma forma da igreja participar, mas vamos ler juntos em consideração aos irmãos de casa, que se eu parar de ler aqui, eles não vão ouvir a igreja. Então fica um buraco assim, né, um vazio na transmissão. Vamos juntos então, a partir do verso 26, leiamos. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Senhor, com o coração cheio de gratidão por conhecermos a Jesus, pela diferença que Jesus fez e tem feito em nossas vidas, com um coração cheio de expectativa de que possamos, nessa noite de Natal, sermos alimentados com a Tua Palavra, nos colocamos, ó Deus, humildemente na Tua presença, para pedir ao Senhor que nos permita ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Deus é um Deus de milagres. Amém, irmãos? O nosso Deus faz milagres porque, afinal, Ele é Deus. E na criação do mundo, isso ficou muito patente quando Deus cria o mundo a partir do nada. O nosso mundo, esse mundo, olha aí para fora, é um milagre. Como é que tudo isso, como é que todos nós surgimos do nada, lá na sua origem? E por falar em criação, Deus tem feito milagres ao longo da história da humanidade, né, da história do seu povo, numa área muito particular que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que é na maternidade. Aqui na igreja mesmo eu conheço pelo menos uma irmã que Deus milagrosamente abriu a madre e ela se tornou mãe, depois de muito ansiar por isso. Mas na Bíblia nós temos alguns relatos
de mães que contra todas as possibilidades vieram, as mulheres que contra todas as possibilidades vieram a ser mães. Nós temos o caso de Sara, por exemplo, vocês conhecem bem, esposa de Abraão, estéril, idosa, mãe de Isaque. Temos o caso de Raquel também, esposa de José, esposa de Jacó, mãe de José e de Benjamim, era estéril. Sansão nasceu de uma mãe estéril. Samuel, história muito tocante de Ana, lá chorando no templo, pedindo a Deus a graça de se tornar mãe. Isabel, mencionada no texto bíblico que nós acabamos de ler, no verso 36, ela teria e teve um filho na sua velhice, e era estéril, como Sara. Dois fatores para tornar inviável aquela experiência tão desejada da maternidade. Mas o nascimento de Jesus, meus queridos, foi muito além disso. Não foi só uma mulher estéril ou idosa que teve um filho. Só isso a gente já sabe que é muita coisa. Mas Deus foi muito além no caso de Maria, porque ela não era estéril, mas ela não era casada efetivamente ainda. Para a nossa cultura, que seria o equivalente a uma noiva, já com o anel na mão direita, esperando o casamento e as bodas, e a coisa ia acontecer antes do casamento. E se não bastasse esse grande milagre, essa concepção milagrosa, foi acrescido a essa realidade já sobrenatural um outro dado que diferenciou o nascimento de Jesus de qualquer outra gravidez miraculosa, e podemos dizer mais, diferenciou o nascimento de Jesus de qualquer milagre que já aconteceu na face da terra nesses 6 a 10 mil anos que esse mundo existe, de acordo com a cronologia bíblica. E eu queria então recordar com vocês esses acontecimentos nessa noite festiva de Natal, acontecimentos que enchem a nossa imaginação. Vamos recordar um pouco então do que aconteceu. Um anjo chamado Gabriel, ele aparece algumas vezes na Bíblia Sagrada com mensagens específicas de Deus para alguns personagens, como Daniel, como Zacarias, o pai de João Batista, como Maria também, nós lemos aqui. E Maria, ela está numa cidadezinha insignificante na região norte da Palestina, até hoje está lá, essa região da Galileia. Havia ali uma cidade que era, assim, ridiculamente insignificante, chamada Nazaré, e ela foi escolhida, segundo o anjo lhe disse, para exercer a missão mais cobiçada de toda mulher judia em todos os tempos. Desde Gênesis 3,15, que o povo de Deus espera a vinda do Messias, que nasceria de uma mulher, e todas as mulheres cresciam com esse sonho: será que serei eu a escolhida? Pois foi ela. E ela toma conhecimento disso através do anjo. E ela foi escolhida, meus irmãos. Aqui nós precisamos fazer uma ressalva, de acordo com o texto bíblico, não porque Maria fosse uma mulher perfeita e sem pecados, mas porque ela foi agraciada por Deus, porque Deus manifestou para com ela o seu favor. E nós sabemos que o favor de Deus e a graça de Deus são dádivas de Deus que Ele dá ao ser humano, ao pecador, de maneira imerecida. Deus graciosamente abençoou aquela mulher, capacitou a ela para que ela, apesar de ser uma pecadora, fosse uma mulher piedosa, uma mulher que se consagrava a Deus, uma mulher que pela sua consagração, que Deus mesmo lhe capacitou a ter, se fosse digna de ser a mãe do Messias prometido. E esta dedicação, esta consagração pessoal de Maria fica evidente no verso 38, na resposta que ela dá ao anjo ao final de todo aquele episódio. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Esta foi a resposta, essa foi a reação
dela. E o anjo diz para ela que o filho dela teria um nome. Quem escolheu o nome de Jesus não foi Maria, não foi José, foi Gabriel. Claro que por orientação e determinação divina. E o nome de Jesus, ele é muito significativo. No grego, Jesus, e no Jesus, que vem do hebraico, Yeshua, que significa Javé, é salvação. O nome impronunciável de Deus. Os judeus até hoje não pronunciam. Se eu fosse judeu, eu não falaria Yahvé aqui, eu ia dizer como eles dizem, o nome, mas eles não falam esse nome. Então esse nome sublime de Deus, o Deus revelado ao povo de Israel, é a salvação do seu povo. Deus é o nosso Salvador, é isso que significa o nome de Jesus. E a conversa vai caminhando, enquanto o anjo fala com ela, Maria vai ficando atordoada, perplexa, e ela fala, mas como? Como isso vai acontecer? Eu não estou casada, não tenho relacionamento com um homem. E então o anjo vai dizer que aquele milagre vai ser um milagre superior a todos os outros que a humanidade já tinha visto ou que haveria de ver. Superior até à ressurreição de Jesus, superior até à glorificação do corpo de Jesus. Nenhum milagre se compara com esse. C.S. Lewis faz menção à encarnação como sendo o grande milagre. O principal milagre no cristianismo, ou para o cristianismo, é a encarnação de Jesus. Não porque ele não tenha tido um pai, não tenha tido a participação paterna na sua concepção, mas até porque nós podemos dizer que, a rigor, Jesus não nasceu. Jesus não nasceu. Nascimento é quando uma vida humana vem ao mundo e começa a existir daí para frente. Jesus, a rigor, não nasceu, a rigor Jesus encarnou. Percebe a diferença? Ele já era e sempre foi pré-existente. Deus Filho como Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Então ele vai encarnar, e essa encarnação de Jesus é o que torna então diferenciado esse milagre de todos os demais. O anjo lhe disse a Maria, como é que isso iria acontecer? No verso 35, respondeu-lhe o anjo, e é uma música que a gente começa a ler, lembra da música, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui, meus irmãos, no meio dessas palavras e através delas, nós percebemos aqui a grandeza do milagre que Deus realizou. O milagre não foi apenas Jesus ter nascido de uma virgem. O milagre foi Deus ter trazido a sua natureza divina para habitar numa natureza humana, lado a lado, num único ser. A encarnação do Senhor Jesus. Bruce Ware, um autor falando sobre a humanidade de Jesus, ele diz que o milagre que o Espírito Santo realizou foi conceber em Maria o Deus homem, a pessoa teantrópica, Jesus Cristo, filho de Davi, Jesus Cristo, filho de Deus. Nada se compara a esse evento, a esse feito divino em toda a história mundial. E é esse o principal motivo, meus irmãos, pelo qual nós celebramos o Natal. A encarnação de Jesus. O que significa essa encarnação e as implicações dessa encarnação para a vida da igreja e para a vida de cada um de nós. E é o que eu me proponho, junto com os irmãos, a refletirmos sobre a encarnação de Jesus. Nesse tempo de festa, nessa noite de Natal, e as implicações disso para a vida do crente. O Natal de Jesus de Nazaré, esse que a palavra de Deus nos diz e nos traz, deve impactar a nossa vida todos os dias, não só no dia ou na noite de Natal, mas todos os dias. O Natal deve impactar quem nós somos, meus queridos. Voltando ao texto do anjo Gabriel, no verso 35, quando ele fala que o Espírito ia descer sobre Maria, o poder do Altíssimo a envolveria, que um ente santo nasceria dela e que seria filho de Deus.
O que nós temos aqui, meus irmãos, é Maria sendo envolvida pelo Espírito Santo, não apenas para gerar um filho sem um pai humano, mas o Filho eterno de Deus. O Filho eterno de Deus agora se torna o Filho encarnado, nascido da Virgem, um filho com duas naturezas, um homem com duas naturezas, a sua natureza divina pré-existente, agora uma nova natureza que ele adiciona à sua própria existência, e uma natureza que ele adiciona subtraindo de si mesmo toda a sua glória, toda a sua realeza, toda a sua majestade. É um cálculo matemático estranho, né? Em que, na medida em que Jesus adiciona, ele subtrai. Ele adiciona a nossa condição humana e subtrai de si mesmo o exercício, a expressão de todo o seu poder, de toda a sua majestade. Não que ele tenha deixado de ser Deus, mas naquele momento ele abre mão de exercer a sua divindade na sua plenitude. Quero tentar deixar isso um pouquinho mais claro, meus irmãos, para trazermos aplicações para nós. Uma vez pregou aqui nesse púlpito o reverendo Iago Martins, um jovem pastor reformado, que é um grande influenciador aí, como jovem, nas mídias sociais, e ele escreveu um livro chamado A Máfia dos Mendigos. Para ele escrever esse livro, ele passou um ano na sua cidade, se vestindo e se misturando com os mendigos da cidade. E perguntaram para ele: você ficou 365 dias, 24 horas por dia lá com eles? Ele falou: não, eu não fiz isso. Eu passava várias horas, às vezes chegava cedinho e ia embora à noite para casa, mas ali ele se misturou com os mendigos para entender a cultura da mendicância na sua cidade. E ele escreve um livro que não é o nosso objetivo aqui, tratar do livro, mas sim dessa experiência que ele teve. Ele se encarnou em meio aos mendigos, para ele então tentar entender aquela cultura e ver o que ele, como um pastor batista, junto com a sua igreja, poderia fazer em favor dos mendigos daquela região. Ele tinha momentos de mendigo e ele tinha momentos de pastor batista normal, com a sua esposa, família, etc. Isso é encarnação. Só que a encarnação de Jesus foi muito além disso, porque Jesus, ele não teve momentos de humanidade, momentos de divindade. O que ele fez é como se um rei, dono de um país, decidisse fazer a mesma coisa que o reverendo Iago Martins fez: passar uma temporada no meio da mendicância, mas 365 dias no ano, 24 horas por dia, sem voltar para o palácio. E na hora em que ele sentisse fome, ao invés de ele chamar o chefe do palácio para trazer as iguarias da mesa do rei, ele abdicaria disso e ia dar um jeito que fosse possível, na miséria da rua, para se alimentar. Nos momentos em que esse rei ficasse doente, ele, ao invés de chamar o médico-chefe do melhor hospital do seu reino, ele iria então se virar do jeito que desse, como os mendigos de rua se viram quando ficam doentes. E quando ele foi insultado, quando ele foi perseguido por inimigos nas ruas e até machucado ali nas ruas, ao invés de chamar a tropa de elite da guarda real, ele recebe calado todas essas ofensas, porque ele decidiu abrir mão dos seus direitos reais, embora ele não tenha perdido esses direitos, mas ele decidiu abrir mão disso para viver como um mendigo, e como um mendigo poder beneficiar os súditos do seu reino em condição de mendicância. Isso sim ilustra melhor o que é a dupla natureza de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Deus homem, ele vem até nós, não deixa de ser Deus, mas para que ele pudesse cumprir a sua obra, a obra que o Pai lhe confiou, ele abre mão de exercer os seus poderes reais enquanto esteve encarnado entre nós. O apóstolo Paulo, ele elabora esse acontecimento da encarnação de Jesus, isso que nós estamos refletindo aqui com os queridos, nas seguintes palavras: Jesus, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar, mas ele esvaziou-se,
a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, Jesus se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se você conhece a Bíblia, você sabe que eu acabei de ler em Filipenses, no capítulo 2, dos versos 6 a 8. Na história da igreja, meus irmãos, essa é uma convicção arraigada de quem foi Jesus, do que foi a sua encarnação. E alguns irmãos nossos se reuniram por volta do século IV, quando heresias surgiam para desvirtuar este ensino de quem Jesus é de fato, e eles se reuniram e elaboraram um credo, uma declaração de fé. E nesse credo eles escreveram assim: cremos em um único Senhor, Jesus Cristo. Por nós e para a nossa salvação, Ele desceu do céu e foi encarnado do Espírito Santo e da Virgem Maria e se tornou verdadeiramente humano. Se você gosta da história da igreja, esse foi o credo niceno-constantinopolitano. Nome grande, né? Eu deixei o nome para o final para não assustar os irmãos. Mas vejam que essa é uma crença, uma convicção que nos acompanha ao longo de toda a história da igreja. E por que tinha que ser assim? Nós precisamos nos perguntar: por que o Natal? Por que Jesus veio ao mundo? Não meramente para nascer, mas para se encarnar. Por que isso era necessário? A encarnação da segunda pessoa da Trindade. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender e encontrar essa resposta quando ele está tentando ensinar a igreja de Corinto a generosidade, como o pastor Francisco hoje mencionou aqui no momento da oferta de gratidão. A igreja de Corinto também estava fazendo campanhas de oferta junto aos irmãos para suprir necessidades da igreja em Jerusalém. E isso estava acontecendo lá em Corinto. E qual é o estímulo que o apóstolo Paulo dá para a generosidade financeira da igreja? Ele diz: vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Por isso Jesus precisava se encarnar, se tornar pobre, se colocar nessa condição humana, no meio de uma humanidade caída, miserável, pecadora. Ele, em alguns momentos, Jesus quase que surtava com aquela maldade toda à volta dele, dava náuseas para ele. Ele mencionava essa geração pervertida e corrupta, adúltera e perversa. Várias vezes ele mencionou isso, sem deixar de amar os pecadores por quem ele veio dar a sua vida. Jesus se tornou, portanto, um de nós, e ele precisava fazer isso, para nos tirar dessa condição miserável. Olha, você e eu, sem Cristo, nós somos miseráveis, moralmente e espiritualmente. No estado de pecado e miséria, ele veio então para nos tirar dessa condição e nos enriquecer, e nos tornar pessoas dignas, pessoas transformadas, pessoas que fazem parte da família de Deus. Ele veio para possibilitar então nos elevar dessa condição miserável em que nós vivemos nesse mundo, até que Cristo, ao Senhor, nos alcance. Você precisa pensar em termos de criação, queda e redenção. Na criação nós éramos perfeitos, o brilho da glória de Deus, ou a glória de Deus brilhava em nós. Ouvimos aqui também do pastor Chung, né, que ele entende que quando o primeiro casal estava nu e não se envergonhava, é porque havia um brilho em todo o corpo deles, o brilho da glória de Deus. E quando a queda aconteceu, esse brilho se esvaiu e eles perceberam que estavam nus e se envergonharam com a queda. E o que Jesus vem fazer é restaurar o brilho da glória de Deus em mim e em você. Não é bonito você ver uma pessoa que age e reage cheia do Espírito Santo? E não é feio, não é desagradável quando o oposto acontece? Pois Jesus veio para fazer isso, para restaurar o brilho da glória de Deus em nós. C.S. Lewis disse que ele desceu para subir de novo e levar consigo todo esse mundo em ruínas, já restaurado. A palavra de Deus nos diz que a nós têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis
coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Jesus veio, desceu até nós, com a sua natureza divina, Ele assumiu a nossa natureza humana para possibilitar que a nossa natureza humana corrompida pudesse participar da natureza divina, da glória de Deus novamente, e nos livrarmos das paixões carnais que povoam o nosso coração e a nossa mente, e sermos libertos disso tudo. Meus queridos, Jesus veio fazer parte da família humana, para nos tornar participantes da família de Deus. Por isso, o Natal deve impactar a nossa vida. O Natal deve impactar o tipo de pessoas que nós somos. E eu quero refletir com os irmãos aqui. Eu não sei qual é a sua condição espiritual, como ser humano que você é, como homem, como mulher. Mas precisa ficar muito claro, num dia de Natal, numa noite de Natal, em que nós cantamos, oramos, lemos, pregamos sobre o Natal, precisa ficar muito claro que não há outra maneira de você fazer parte da família de Deus. A vinda de Jesus ao mundo é uma evidência desta verdade. Se houvesse outra maneira, Jesus não teria vindo ao mundo. E é só passando por Ele que nós podemos fazer parte da família de Deus. E para isso é preciso ter um coração arrependido. A Bíblia diz que Jesus pregava arrependimento. Na época ele saía pregando pelas cidades o Evangelho do Reino, pregando o arrependimento. A essência da mensagem do Evangelho é: você precisa, eu preciso, cada um de nós precisa se arrepender da nossa rebeldia contra Deus. Todos nós, meus queridos, vasculhe aí o seu coração e você vai perceber que é assim. Todos nós temos a mesma síndrome que estava lá no coração de Adão e Eva quando eles pecaram. Eles desconfiaram de Deus. Deus não tem boas intenções para comigo. Olha o que Ele deixou acontecer. Olha o que Ele não satisfez nas minhas expectativas. O que Deus falou, eu não preciso seguir, levar assim tão ao pé da letra, afinal de contas eu não sou tão beato. Eu posso criar minhas regras, eu posso estabelecer minhas verdades. Tudo isso, meus irmãos, dentro de nós, desde o jardim do Éden, foi passando de pai para filho, chegando até mim, a você, e vai continuar na nossa descendência. É Jesus quem nos cura desse mal, mas nós precisamos reconhecê-lo e precisamos nos arrepender desses pensamentos julgadores do caráter de Deus, da nossa rebeldia contra Ele, da nossa rebeldia contra a lei e contra a palavra de Deus. E com o arrependimento nós precisamos nos entregar a nossa vida, de fato, 100%, nos braços do Supremo Pastor que veio de longe até o nosso mundo, para nos pegar pelo braço e nos levar para o seu reino celestial. Meus queridos, o Natal deve impactar quem nós somos. Se éramos inimigos, em Cristo nós somos reconciliados e nos tornamos amigos de Deus. Se nós éramos filhos da ira de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus, por meio de Cristo nós somos transformados em filhos do amor de Deus, se houver arrependimento e a entrega da nossa vida. Isso não é automático, não é porque Cristo veio ao mundo que então todos se beneficiarão disso. É preciso um arrependimento sincero, sentido, doído, quebrantado do coração e uma entrega confiante nas mãos do Senhor. Se você ainda não fez isso, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, não entregou a sua vida a Jesus, o Natal é a lembrança de que Ele presenteou você com a sua própria vida numa cruz, veio ao mundo e morreu no seu lugar. E Ele espera que você faça isso. Ele chama você. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo está chamando você para entregar a sua vida a Jesus. E se você já o fez, então celebre esse Natal para valer. Porque que privilégio termos já recebido um novo coração. Que privilégio termos entendido isso, que é humanamente ininteligível. E o Espírito Santo é quem clareia a nossa mente, que permite que o brilho do Evangelho brilhe em nossos corações. Celebre esse novo coração que você recebeu de Jesus Cristo. O Natal deve impactar quem nós somos. O Natal de Jesus deve também impactar como nós vivemos.
O texto bíblico que nós vamos ler aqui, dos versos 33 a 35, é a continuação, no capítulo seguinte de Lucas 2, a continuação em que Jesus é levado com 8 dias de vida pelos seus pais até o templo. E ali no templo eles levam o seu filhinho com 8 dias para ser circuncidado. O texto bíblico diz que eles foram apresentar, consagrar a Deus o seu filho pela circuncisão. Eu falei batismo? Não, né? Eu estou com batismo aqui na minha cabeça, eu ia me corrigir. Porque para nós batismo e circuncisão é tudo uma coisa só. Nós presbiterianos não apresentamos nossos filhos a Deus sem o batismo infantil, como os nossos irmãos crentes do passado não apresentavam seus filhos a Deus sem a circuncisão, e faziam isso já no 8º dia. E ali em Lucas 2, você pode abrir na sua Bíblia, dos versos 33 a 35, Simeão estava no templo, e o texto bíblico nos diz então, Simeão os abençoa, a Maria e a José, e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, a alma de Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Meus queridos, Simeão era um homem idoso, homem de Deus, piedoso, crente, amava estar junto com o povo de Deus, não perdia oportunidades de adorar a Deus, de ouvir a palavra de Deus, e por ele ser um homem crente assim, estudioso da palavra, ele era um dos que sabia muito claramente que o Messias estava a caminho, que um dia ele viria, e Deus deu a ele a convicção de que ele não morreria, por mais idoso que estivesse, sem que os seus próprios olhos pudessem ver o Messias chegando a esse mundo. E quando os pais entram com aquele menino, cheio do Espírito Santo, como Simeão estava, percebeu na hora, eis aqui a consolação de Israel. Ele faz várias referências ali a como ele enxergou aquele momento. Ele estava vendo a consolação de Israel, o povo de Deus que sempre foi perseguido, que sempre enfrentou oposição, por onde andou, finalmente receberia o consolo de ter um rei que reinaria para sempre sobre o povo de Deus, que ia acabar com essa coisa de inimigos, de oposição. Ele também diz que Jesus era o Cristo de Deus. A palavra Cristo é o ungido de Deus, aquele que foi designado por Deus com a missão redentora. Simeão também ele vai dizer aqui que Jesus seria a salvação de Deus. A salvação é de Deus, não é a gente que constrói, não é a gente que barganha, é Deus quem dá. A salvação de Deus para todos os povos, luz para nós gentios que vivíamos na escuridão, glória para o povo de Israel, porque realmente é uma glória, não é não? Você ser um judeu de sangue é ser parte do povo que Deus escolheu para ser o canal de bênção para toda a humanidade. Nesse sentido você pode se gloriar se você tiver sangue judaico. A glória de ser um canal de bênção, não uma glória etnicista, né? Uma coisa assim, xenofóbica, né? Nacionalista, aquelas coisas distorcidas, né? Mas glória para Israel como essa nação escolhida. E Simeão diz nessa passagem também, falando com os pais ali de Jesus, pais humanos, que eles seriam um instrumento para levantar muitas vidas. A palavra levantar muitas vidas, o verbo levantar, é o mesmo que Paulo emprega lá em 1 Coríntios 15, quando ele está falando da ressurreição dos mortos. A palavra ressurreição ou levantamento é a mesma, anastasis, ou anastasis. Então aqui está dizendo que Jesus seria um instrumento que Deus usaria para ressuscitar-nos. A nossa ressurreição final, com um novo corpo glorificado, com a nossa alma transformada, isso nos viria através desse instrumento de Deus, desse missionário de Deus, seu próprio Filho. Mas tem uma nota desafinada aqui na fala de Simeão, algo que preocupa, porque aqui Simeão diz o seguinte, que esse menino também vai ser instrumento de ruína. Olha lá, ruína.
que ele vai ser alvo. Alvo é aquilo que, sabe, que você pega a flecha assim, pois é, ele vai ser alvo. Ele vai ser alvo literalmente, de oposição, de contradição. E o sofrimento será tanto na vida desse menino que vai ser como se uma espada atravessasse a alma de Maria. O que de fato aconteceu quando ela estava aos pés da cruz de Cristo. Você imagina o filho amado de Maria naquela condição, depois de ser preso, torturado, injustiçado, humilhado, cuspido, batido, chicoteado, agora preso, pendurado numa cruz. Não tem mãe que aguenta uma visão como essa. Com pouca coisa as mães já desmontam, né, meus queridos? Pois então, nessa fala de Simeão, por meio das coisas ruins que estão ali, que seria aparentemente a vitória de Satanás na vida, contra a vida daquele menino, naquelas coisas ruins que ali estão mencionadas, e por causa delas, coisas boas viriam para toda a humanidade, porque seria exatamente a partir da oposição, a partir do injustiçamento contra Jesus, a partir da sua prisão, da sua morte, por crucificação, é que os nossos pecados seriam quitados diante do Pai. Aquilo que Satanás achou que era uma grande vitória, na verdade, Satanás e seus agentes, era uma oferta que o Filho estava fazendo ao Pai. O Filho estava ofertando a sua vida no lugar de nós, pecadores, como nós somos, imerecedores de qualquer favor ou graça da parte de Deus. Uma oferta obediente, uma oferta sacrificial. Jesus estava cumprindo o plano e o desejo do Pai. Queridos, Jesus veio ao nosso mundo e morreu na cruz porque o Pai quis. O Pai quis que você fosse trazido para a família dele. Ele falou: vai lá, meu filho, morra no lugar dos pecadores. Foi isso o que Pedro disse na sua primeira carta. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. O Natal, meus queridos, que dá início a todo esse processo da nossa redenção, tinha como finalidade do coração de Deus para o seu coração conduzir você a Ele de volta. Que privilégio, meus queridos, que honra, que delícia nós podemos experimentar desse afeto e desse amor de Deus para conosco, para nos conduzir a Deus. Só que quem é conduzido a Deus dessa maneira, por meio de Cristo, não dá mais para continuar sendo a mesma pessoa, ou dá? Dá, gente? Dá para andar com Deus, dá para fazer parte da família de Deus, dá para desfrutar de um relacionamento com Deus e continuarmos sendo as mesmas pessoas miseráveis, pecadores que nós éramos até sermos alcançados? Não dá. Tanto que quando Deus chama Abraão para a mesma experiência, Ele fala: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. E é Deus com a sua graça que nos capacita a essa integridade. Por isso é que o Natal deve impactar a nossa vida, a ponto de nós não sermos mais quem nós éramos, a ponto de nós termos as nossas vidas mudadas, transformadas, porque se Deus muda o nosso coração por meio da obra de Cristo, e o coração está mudado, nós podemos agir e ser pessoas diferentes a partir daí. O Natal deve impactar, meus queridos, a maneira como nós vivemos. O Senhor Jesus veio para nos levar a Deus, o Pai, para nos levar ao Pai perdoados, mas para nos levar ao Pai transformados. E transformação que deve acontecer a cada dia, não mais com corações de pedra, rebeldes como éramos, sem amor no coração, mas isso tem que cada vez mais ir ficando para trás na nossa experiência do dia a dia. Quando C.S. Lewis faz menção à encarnação como grande milagre, ele faz uma declaração surpreendente e encorajadora, para mim e para você. Ele diz que o grande milagre da encarnação é a causa que viabiliza todos os outros milagres. É porque Jesus veio a esse mundo como Deus, perfeitamente Deus, e assumiu a nossa condição humana como perfeitamente homem que Ele foi e é, até hoje, é que nós podemos ter esperança de mudança, de transformação,
das condições miseráveis que o pecado estabeleceu na nossa própria vida, no nosso caráter, na nossa conduta. É o milagre da encarnação que possibilita, meus irmãos, o milagre da transformação das nossas vidas e da maneira como nós vivemos. Eu estou concluindo, meus queridos. Você tem sido um crente fiel a Deus? O ano acabou, né? E aí? Como foi esse ano? Em retrospectiva, seu dia a dia, na intimidade da sua vida, na privacidade da sua vida, ou nos seus relacionamentos profissionais, familiares, como igreja que somos, membros do corpo de Cristo, você tem procurou viver de acordo com a vontade de Deus, viver para a glória de Deus? Pois eu queria te dizer uma coisa, Jesus fica muito satisfeito, fica mesmo, quando a gente procura viver assim. Não com base na nossa força, nem para a nossa vaidade pessoal, mas naquela humilde dependência dele. Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Muita gente nessa igreja está vivendo dessa maneira. Quem sabe, todos nós aqui presentes, sabe o que Jesus sente quando vê isso? Ele verá o penoso fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Mas na privacidade do nosso coração e da nossa vida, será que nós temos pisado na bola? E ainda trazemos essas marcas do pecado na nossa vida, marcas essas que Cristo veio para eliminar da nossa vida. Ídolos no coração que muitas vezes nós permitimos que ocupem o lugar prioritário de Deus na nossa vida, a negligência com o dia do Senhor, a rebeldia com as autoridades, brigas, ressentimentos, mágoas, uma língua ferina, sem misericórdia, que ama criticar tudo e todos, um coração impuro, imoral nos pensamentos e nas condutas sexuais, isso está na moda hoje em dia mais do que nunca. A falta de contentamento que leva à inveja. Eu acabei de mencionar aqui de passagem os 10 mandamentos, quase todos eles, em outras palavras. Esse é o retrato vergonhoso de um coração governado pelo seu ego, pecador e rebelde. Mas, meus queridos, o Natal aconteceu. Jesus, que sabe dessa nossa condição, não nos deixou, podia ter virado as costas na queda, mas Ele não nos deixou no estado de pecado e miséria, mas Ele condescendeu conosco, Ele desceu para nos levar para o relacionamento com o Pai Celestial. Esse é o Natal, meus irmãos. Natal, uma vez recebido com fé, uma fé que confia na eficácia da obra de Cristo, que confia que a obra de Cristo é suficiente, o Evangelho é suficiente para transformar a nossa vida. Quem crê assim, quem se aproxima de Deus assim, por meio de Jesus Cristo, confiando na obra da cruz para isso, tem sua vida transformada. Pouco a pouco, dia a dia, nós vamos mudando, nós vamos deixando de ser aquelas pessoas horríveis que nós somos sem a graça do Senhor Jesus Cristo. Muda a natureza, muda a vida. Você acredita que as pessoas mudam mesmo? Porque tem gente na igreja que acha o seguinte: não, ninguém muda para valer. A pessoa sempre foi assim, sempre vai ser. Olha, é isso que o diabo quer que você ouça, acredite, fale e viva. Que você não pode mudar, ou que aquelas pessoas difíceis à sua volta não podem mudar nunca. Não é assim, meus irmãos. A obra de Cristo, ela é eficaz, ela é suficiente para transformar as nossas vidas. Meus queridos, nós temos uma missão. Se você reconhece que tudo isso que nós estamos falando sobre o Natal é verdadeiro, que o Natal, ele transforma quem nós somos e transforma como nós vivemos e nos aproxima de Deus, então nós temos que cumprir a delegação que o Senhor Jesus nos deu, a incumbência que Ele nos deu. Ele fez a obra da salvação, mas nos incumbiu de levar essa obra até os confins da terra, aos nossos parentes, amigos, vizinhos. Nós temos uma mensagem, esta mensagem, para levar para as pessoas, e o Senhor espera
que você não só experimente essa verdade, mas que você a leve. Leve a crentes imaturos que não estão vivendo assim. Leve a incrédulos ignorantes, no sentido de que desconhecem essa palavra e este evangelho. E que nós possamos, então, meus queridos, entender e aceitar essa responsabilidade missionária que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. O Natal de Jesus de Nazaré deve impactar nossas vidas a cada dia, meus queridos. Deve impactar quem nós somos e deve impactar como nós vivemos. Feliz Natal para você, para sua família e para cada um dos seus queridos. Vamos adorar a Deus mais uma vez com o nosso coral.